Olá, olá! Tá começando agora mais um Marketing Caos. E se eu não estou de amarelo, você sabe que esse é um programa especial, programa temático do Marketing Caos. E falando aqui, vocês estão vendo que eu estou muito feliz, mas porque a gente vai falar sobre a infelicidade do empreendedor. Justamente para fazer esse contratempo aqui, né? Porque eu estou feliz. Porque recebo duas pessoas muito especiais aqui, Jaqueline Brito e a Fabiola Oliveira. Eu vou pedir para vocês se apresentarem. Comece aí, Jaqueline, falando sobre você. O que é você? Aquele que a gente falou. Quem é você? Quem é você, Jaqueline? Eu achei que você ia falar, estou aqui com duas pessoas infelizes. Eu jurava que você ia falar isso. Bom, sou Jaqueline Brito, empreendedora, empresária, já nem sei que tem horas que a gente até se perde nessas nomenclaturas. Apresentadora nas horas vagas, mas às vezes nem é tão vaga assim, porque a gente também deixa... Tá na correria. Tá na correria, né? Cobre um santo, descobre o outro, como uns ditados populares. Mas sou sócia da Etos Paper Decor, uma empresa que já tá aí no mercado há 12 anos, na área de decoração. Sou designer de interiores, também brigo aí entre ser ou não ser. E é isso, estamos nessa jornada aí longa. E você, Fabiola, quem é você? Ai, não sei, olha, eu gosto sempre de falar que eu sou neta da Dona Rita, porque eu acho que a minha avó pautou muito a minha história de vida. Eu trabalho com recursos humanos desde 2002, tenho uma empresa de recrutamento e seleção, também sou psicanalista, se é que alguém algum dia se torna psicanalista, porque é uma coisa para sempre. Sou atriz e hoje eu sou estudante de filosofia, até esqueci o que eu ia falar do que eu estudo, eu ia falar de psicanálise, não sou estudante de filosofia. Legal. Bom, a gente veio hoje tratar, como eu falei no começo, sobre a infelicidade do empreendedor, né? Tudo que a gente vê em rede social, que a gente vê em postagem, são pessoas felizes. Se você tá lá tirando o Twitter, né? Se a pessoa tá no Instagram, você tá vendo pessoas felizes, pessoas bem-sucedidas, pessoas bem realizadas. Aquelas pessoas que quando tá lá no LinkedIn, né? Ninguém é infeliz ali no LinkedIn, todo mundo... Ninguém é demitido no LinkedIn, né? Encerramos ciclos. A gente vai falar hoje sobre as questões de felicidade. A gente precisa realmente ser feliz, mas focar um pouco na questão do empreendedor, pensando justamente na infelicidade do empreendedor. E aí eu pensei muito para trazer esse episódio um pouco da questão das redes sociais, em como que a gente acaba sempre visualizando uma coisa que não é real, porque a gente está enxergando o palco ao invés dos bastidores, né? Que aí é onde as pessoas realmente são reais, porque às vezes lá nas redes sociais está todo mundo feliz, todo mundo bem sucedido, e isso acontece até mesmo presencialmente, né? Principalmente empreendedor, participa muito de eventos de networking, e às vezes a pessoa não tá naquele bom dia, ela tá ali passando mal, mas ela tem que demonstrar que ela está bem, porque ela precisa passar essa imagem, né? Já aconteceu isso com vocês? Vocês não estarem bem e ter que demonstrar isso, seja para um outro empreendedor, para algum evento, ou mesmo para algum cliente? Já aconteceu isso com vocês? Todo o tempo todo. Tudo em todo lugar. Sempre, né? Eu acho que hoje, eu acho que eu já desencanei um pouco dessa fase aí de ser 100% feliz. Eu já sou assim, sou feliz nos detalhes, sou feliz nos momentos e falo muito, principalmente no Instagram, vida não é real. Não é real. A gente no Instagram não é uma vida real, né? A gente vai que tá mal, que tá com cólica, que tá com soro, que tá estressado. A gente fala ali no nosso grupinho de 3 no WhatsApp, né? Porque graças a Deus a gente tem amigos pra compartilhar. Eu acho que também um pouco as pessoas não têm amigos. Não tem um Reels pra mandar pra ninguém. Não tem uma pessoa pra mandar um Reels. Então, assim, eu acho que realmente, principalmente as redes sociais, é só um recorte. Tanto pra nossa empresa, quanto pessoal. É só um recorte daquilo que está bom. O que não tá. Tem gente que compartilha. Eu sou contra. Eu deixo pra falar só com os meus ali. Eu acho que esse lugar a vida, ela não é linear, né? A gente tem, sobe, desce, isso faz parte da vida, tá vivo. Uhum. Tá vivo significa que vão ter coisas que não vão ser boas. Agora, eu acho que o problema é quando a gente passa a acreditar que na grama do vizinho do outro, aquele mais verde é real. Porque além de você ter que lidar com as questões de infelicidade da vida, que são padrão, você começa a se comparar. Muita comparação, né?
Eu acho que esse é o... É o principal efeito que as redes sociais causam, né? A comparação. A gente... É aquilo que eu falei da grama do vizinho. Você sempre imaginar que aquela pessoa, porque ela tá na praia, porque ela tá viajando, é porque ela tá bem, que ela é bem sucedida. E aí você começa a pensar, nossa, mas eu tô aqui me matando de trabalhar, eu tô fazendo tanta coisa e eu não consigo guardar um dinheirinho pra viajar. E essa pessoa vai viajar todo dia, toda semana ela tá lá viajando. Só que ela não sabe se essa pessoa tá lá endividada a todo momento, ou sei lá, o que essa pessoa fez pra conseguir isso, e são circunstâncias diferentes, né? Tem pessoas que têm oportunidades diferentes na vida do que a nossa. Não dá pra gente querer se comparar e pensar que a nossa realidade tem que ser essa, né? É legal a gente sonhar, eu quero viajar, eu quero conhecer o mundo, mas às vezes não é possível, né? E você ficar nessa fixação com isso, vai te gerando essa sensação de não estar conseguindo dar conta das coisas, de não conseguir alcançar esse tal sucesso, essa realização, porque eu tô sempre me comparando ali com pessoas que eu nem sei o que elas estão fazendo para atingir isso, né? E eu acho que justamente por isso, porque as pessoas só postam as partes boas. E aí é justamente aí que a gente se compara. E tem também uma questão que, sei lá, eu tô há 12 anos, eu já acho que é coisa pra caramba, mas tem gente que tá muito mais tempo no mercado e hoje ela tá desfrutando, sei lá, de viajar, de comer em tal lugar, e às vezes eu tô atrás, mas eu quero me comparar a essa pessoa que tá na frente. Então, eu acho que é muito isso. Ou às vezes, sei lá, a minha amiga tem o mesmo tempo que eu, mas ela tem filhos, tem outras prioridades de saúde, educação das crianças que eu não tenho. Então, essa grana que eu gastaria com isso, eu gasto viajando, né? Ou às vezes você tá reinvestindo no seu negócio, e eu já deixei também muito tempo de sei lá, fazer o que eu queria para investir no meu negócio. Então eu acho que é muito prioridades, né? Que a gente vai traçando nas nossas vidas. E na hora que a gente vê ali rolando no nosso filho, a gente não consegue pensar nisso. A gente só pensa que estou aqui e meu amigo tá lá. Como? A gente só pensa nisso, né? Eu tenho uma amiga que ela sempre usava... Durante um tempo, ela ocupou ali um lugar de terapeuta, assim, a gente fazia um trabalho. E ela sempre falava, assim, que a grama do vizinho, do outro, ela é sempre mais verde. Mas cuidado, porque ela pode ser de plástico. E eu sempre me lembro disso, né? Às vezes, porque todo mundo entra nesse lugar de comparação e às vezes eu fico pensando, putz, mas será que... né? Será que eu tenho que entrar nisso? Será que... eu tô deixando de ver a humanidade que tem no outro, porque ele também sofre, né? Achar que o outro não sofre é tirar a humanidade dele. E também acho que são muito fases, né? De você, essa pessoa tá vivendo isso, mas porque quando a gente realmente conhece as outras pessoas, eu acho que aquele de parar um pouquinho e falar assim, nossa, mas ela fez isso, que bacana, né? Às vezes a minha hora também vai chegar. E às vezes pior, pelo menos pra mim, é quando eu me comparo com pessoas totalmente irreais. Por exemplo, grandes blogueiras, influencers, artistas. Aí eu acho que é pior, porque é uma diferença muito grande, assim, nem, sei lá, minha vida inteira. Então aí eu acho que é mais dolorido e a gente precisa tomar mais cuidado com isso. A gente vive também um mundo até tem um termo que chama FOMO, né? Que Fear Outing, que é você estar com aquela sensação, isso, de estar perdendo alguma coisa. Então, eu não tô assistindo a série da semana e aí eu tô perdendo, então lançaram um curso, eu tenho que ir lá assistir, e aí você fica naquela sensação de que eu não tô dando conta de nada, porque tem tanta coisa acontecendo e eu tô aqui já não conseguindo fazer nada, né? E aí, isso é um ponto que acaba acontecendo muitas vezes. Você deve encontrar com alguma pessoa na rua e ela pergunta pra você, e aí, como que tá? Aí todo mundo vem com aquela velha, tá na correria, eu tenho muita coisa pra fazer. A gente ter que passar essa visão de estar sempre ocupado, de estar sempre com muita coisa pra fazer, até de estar bem sucedido, porque estar bem sucedido é ter muita coisa pra fazer, é ter muitos projetos. Como que vocês lidam com isso? Porque às vezes a gente não tem, né? Como que vocês lidam com essa necessidade da correria, de não ter pausas? Como que vocês lidam com isso? Principalmente você que trabalha muito com essa questão, Fabiola. Eu faço análise. Inclusive façam. Eu acho que tem uma coisa que a gente lida muito na psicanálise, que é a questão de você entender que existe a falta.
Só não vai existir a falta quando você tiver morrido. Morreu, não tem mais falta. Enquanto você está vivo, tem falta. E a falta, ela é importante, inclusive, pra gente se movimentar. Porque imagina, se tudo tá suprido na tua vida, você vai acordar pra você fazer o quê? Então, entender que a falta, ela faz parte, significa que eu não vou dar conta de tudo. E tá tudo bem. E você costuma lidar com isso? Com essa necessidade de não dar conta das coisas e se frustrar com isso? Antes eu me frustrava. Uhum. Às vezes sim, né? A gente continua. Mas hoje eu entendo, assim, que algum prato vai cair. Eu não vou dar conta de tudo. E tá ok. Sabe? Então, assim, minha casa às vezes não tá organizada, mas a minha empresa tá. Às vezes a minha empresa tá um caos, mas eu tô organizando, sei lá, coisas pro programa que vai ser bom lá na frente. Então, eu acho que a gente começar a ter essa consciência de que não adianta eu querer estar com a minha saúde, meu espiritual, meu familiar, social, tudo redondo. É difícil, é muito difícil. Vai ter coisa que não vai estar. E eu acho que também, pegando o que a Fabiola trouxe, essa questão até de se comparar mesmo, além da gente não conseguir dar conta, tem a comparação e a gente... Nossa, acabei de me perder total. Tá vendo? O cansaço. O cansaço. É muita coisa, mas lembrei que eu ia falar. Às vezes até aqui com o programa, às vezes eu falo com o Jefferson na semana, a gente fica naquele estresse de que não vai dar certo, é muita coisa, eu não vou dar conta. Aí chega na hora a gente consegue. Sim. Então eu acho que essa ansiedade, né, essa coisa da gente realmente querer. E o que eu fazia muito antes, até com conversas aí com a Fabiola, às vezes a pessoa fala, tô corrida, aí você fala, eu também, aí a pessoa fala, mas eu quebrei meu carro, eu fundi um motor, mas aconteceu isso na minha vida. Fica uma disputa, né? Mas é porque às vezes você quer se compadecer com o outro, pra falar que, olha, tamo junto, tá todo mundo mal, eu entendo você, mas às vezes você também tá tirando a voz da outra pessoa, e você quer sempre parecer que você sofre mais, que você tem mais trabalho. Disputa de sofrimento, uma disputa de sofrimento. Então eu acho que também isso a gente, com o tempo, a Fabiola me ajudou muito nisso, eu percebi que eu fazia demais eu fazia, e era pequenas coisas, às vezes assim, tipo, quebrei meu celular, mas e o meu também, a tela quebrou e não sei o que, R$5.000, sabe? Então eu acho que às vezes a gente quer se compadecer com o outro e tá ferrando tudo. E não é tudo sobre você. Você sabe quando que eu percebi que eu fazia isso? Acho que faço ainda, mas agora de um lugar consciente, talvez tenha diminuído. Mas eu percebi assistindo o BBB. Não vou falar quem que eu via, porque senão eu vou ter... vou ter hater. Mas tinha ali um participante, ou uma participante, não vou falar quem era, mas que era tudo sobre a pessoa. E às vezes tem esse lugar, né? Às vezes você quer só ser ouvido, você quer falar o que tá doendo em você. E a outra pessoa vem falar, não, comigo também, né? Sim. E aí eu percebi muito assistindo o BBB, tá vendo? O BBB é a síndrome do sol, que eu chamo a síndrome do sol. Porque tudo tem que girar em torno da pessoa. Tem muita gente que é assim, porque às vezes é o que você falou. Você tá contando uma história, aí a pessoa tem que falar o que aconteceu com ela. Tudo vira... Tem pessoas que eu, às vezes, nem gosto de chamar até a pessoa, porque é um caso diferente. Que é aquela pessoa que tudo na vida da pessoa é uma tragédia. Então, é assim, você chama a pessoa e aí, tudo bem? Nossa, hoje não tá bem, porque hoje eu acordei não sei o quê. E aí a pessoa começa a descarregar todas as frustrações dela em cima de você, porque você mandou um oi, tudo bem, né? É um negócio difícil de lidar com pessoas assim, né? Tem pessoas assim que vocês costumam lidar? Nossa, sempre tem, né? Eu tinha um vizinho de loja... Não vou falar nome. E aí, sempre que ele passava lá na loja, e aí ele falava, pô, tá difícil, o movimento tá fraco, e a gente, Aí a gente ficava nesse, sempre assim. E aí eu percebi que, pô, toda vez o cara vem aqui, ele joga toda a carga dele, negativa, energia, né? toda a energia, e eu fico igual, eu fico pior, aí a gente reclama do valor do aluguel, aí a gente reclama do país, aí a gente reclama, sabe? Aí eu comecei a mudar. Toda vez que ele passava, ela vinha e ele falava, pô, tá difícil. Eu, não, tá melhor aqui. Nossa, não, tá legal. Não, mas essa semana... Aí ele começou a parar. Nunca mais ele foi lá. Não foi mais. Porque essa dinâmica tem que ter duas pessoas, né? Se uma para, acaba... Hoje ele só passa e dá oi, assim. Eu falo, nossa, nunca mais ele veio aqui trocar uma ideia, coitado. Mas uma coisa que eu não faço é perguntar se tá tudo bem. Assim, por exemplo, numa conversa de WhatsApp, normalmente eu coloco, espero que esteja bem. Olha, legal, vou mudar, gostei. Porque eu não... De verdade... Você não quer realmente saber se a pessoa tá bem. Ai, Jeff! É verdade, Você não tá fazendo uma pergunta pra que aquilo... Porque às vezes é uma coisa prática ali. Sim. Né? É muito mais uma questão de você... De verdade, saudar a pessoa e falar, espero que esteja tudo bem com você. E a gente tentar esses assuntos pra gente tratar, do que tá tudo bem.
Porque se a pessoa for me responder, Nossa. será que ouvir é uma coisa muito importante. Será que eu tô com essa disposição de escuta naquele momento? Ou será que eu pergunto porque eu quero que o outro me pergunte pra eu jogar minha carga? Também. Aê. Exatamente. Né? Trazendo um pouco pro lado do episódio mesmo, e falando sobre infelicidade, né? Como que vocês enxergam essa questão da felicidade para o empreendedor, né? O que é estar feliz, ser feliz? O que é felicidade para vocês? Difícil essa pergunta e bem filosófica. Ai, deixa a Fabiola começar primeiro. Eu acho é uma pergunta filosófica, mas falando especificamente do empreendedor, né, trazendo para o recorte do empreendedor, a gente tem um fenômeno que é o fenômeno que antes, como civilização, como cultura, a gente era muito pautada pela poda. Então, coisas que você não pode fazer. Né? Então, uma coisa muito mais regrada. Então, tem um filósofo sul-coreano, que é o Byung-Chul Han, que ele tem um livro que chama Sociedade do Cansaço, que ele fala, a gente estava na sociedade da disciplina. E aí a gente foi mudar para a sociedade da performance, onde cada pessoa é o próprio empreendedor. Você, às vezes, tem um motorista de aplicativo que ele é o empreendedor dele, por exemplo. Sim. Cada pessoa é seu empreendedor, e sendo você o seu empreendedor, você é responsável pelo seu insucesso. Então, como você não tem para delegar para ninguém, porque tudo é sobre você hoje em dia, né? Você que não está motivada, a gente descarta tudo que é da cultura, tudo que é social, que afeta, e a responsabilidade é da pessoa. Então, se é sobre você, se você está infeliz, é porque você não está sendo capaz de fazer as coisas para você ser feliz. Não tem mais como terceirizar. E aí entra nessa disputa de eu tenho que estar feliz, porque se eu não estou feliz, é porque eu estou fracassando. É um rolê complexo. É, bem complexo. Eu já começo aqui a pensar, ai meu Deus. Mas eu acho também que a sociedade, né, tudo antes era muito números, e você acordar cedo, tomar banho gelado, e faturar, não sei, 6 dígitos, e você treinar, e você, né, era dar conta de tudo. Eu acho que isso tá caindo um pouco, graças a Deus, né, então... Eu acho que a gente conseguir reconhecer o que, sim, eu tenho o meu sucesso, eu consigo descansar, eu consigo fazer o meu rolê, eu consigo juntar a minha graninha, ou não tô conseguindo tudo isso, mas eu tô administrando e... Enfim, eu acho que a gente conseguir enxergar a nossa realidade, sabe? Qual que é a minha realidade? Minha verdadeira realidade é essa. Eu acho que, principalmente eu antes, agia muito na fantasia, na ilusão, nessa coisa de ser um empresário de sucesso, ter negócios. Hoje em dia eu já sei qual que é a minha realidade. Eu acho que também é parar um pouquinho e falar, qual que é o real? O que é o real? O real é isso, então... É porque às vezes você tá nessa busca da... Não, é porque o real é uma coisa muito potente falar do real. Você é a minha realidade. Nessa busca daquilo que não te cabe, aquilo que não cabe pra você, e vai criando uma ilusão. A gente falou no último episódio que a gente se encontrou sobre o quanto que a fé ali não movimenta as pessoas, né? Porque a gente cria uma ilusão de que aquele mundo é real. Aí falando de infelicidade mesmo, eu já vi um vídeo uma vez que o cara explicava, ele falava assim: quando eu idealizava muitas coisas, então eu só vou ser feliz quando eu passar no final de semana e for pra praia. E aí ele idealizava tanto aquele momento que quando chegava aquele momento, ele não se sentia realizado, porque ele idealizava tanto o futuro, como que vai ser, aí ele sofria a semana inteira, porque aí tem que ir pra aquele lugar que eu não gosto, eu tenho que passar o dia todo lá, mas sexta-feira eu vou sair, eu vou pra praia. E aí chegava o dia da praia, ele não conseguia se sentir realizado ali, então meio que a pessoa parece que nunca tá no presente, ela tá sempre idealizando alguma coisa. É um ponto que as redes sociais acabam trazendo, porque a pessoa vai imaginando aquilo, mas pensando nessa questão da fé mesmo do futuro, né? Tipo, a ilusão que você vai criando de, se eu comprar esse curso, eu vou me dar bem e isso vai me deixar e eu vou ser feliz. Eu só vou ser feliz quando a minha empresa tiver 10 funcionários, quando a minha empresa estiver faturando milhões. Eu não consigo pensar no presente em como que eu posso... porque não é uma questão de ser feliz sempre, mas pelo menos você se sentir satisfeito com aquilo que você tem, mas isso não significa que você vai estar conformado com o que você tem. Você pode querer mais, mas não necessariamente isso precisa ser a busca eterna, que eu só vou ser realizado quando eu atingir um determinado patamar, né? Eu acho que, pelo menos,
a minha experiência própria, até que a gente até comentei um pouquinho antes da gente começar, a gente estava falando sobre vulnerabilidade, que eu já falei, já fali, né? Não tenho problema nenhum em falar isso. E nessa época, quando eu fali, justamente é porque eu tinha tanta essa ânsia de que o negócio desse certo, de que fosse pra frente, eu apostava todas as minhas fichas no que as pessoas falavam. Então, entra pro clube não sei o quê, eu, pá, toma lá 50 pau. Ah, vê importação, eu, tá, toma lá investir, como é que vamos fazer a importação e a pessoa sumir. Ah, toma não sei, sabe, assim, então tudo eu acreditava. Eu acho que a nossa inocência no empreendedorismo, porque ninguém nasce empreendedor, a gente não aprende, joga lá e vai aprender. Eu acho que por isso que a gente falha, por isso que a gente se frustra, por isso que a gente desiste, desanima muito fácil, muito rápido, porque a gente quer que muito dê certo. E aí não espera, e aposta, né? Tudo que o povo fala, a gente tá lá fazendo. Parece o chá milagroso. E eu acho que tem um lugar, vou passar um pano pra você. Ah, que bom, mesmo obrigada. que você não tenha pedido que eu fizesse pano. Porque não é que você era uma pessoa inocente. Também tem esse fator de ser uma pessoa inocente. Mas tem um outro fator, tudo está convergindo para isso. Tudo que você escuta é sobre isso. Todos os conselhos são sobre isso. Então, exige um distanciamento para você ter esse tanto de informação e você conseguir... Né? Você conseguir respirar significa não pertencer. É super difícil isso. Sim, muito. Você olhar e falar, pô, eu não quero participar disso aqui, significa você não pertencer. Então, se todo mundo tá falando a mesma coisa, não é só sobre ser inocente, mas é também sobre estar no mundo. Por isso que eu sempre penso que as conversas que a gente precisa ter conversas que vão do coletivo. E não mais do individual. Porque a gente tá já há alguns anos nessa do individual. E a gente tem que falar do coletivo. É todo mundo falar da realidade do empreendedorismo. E não porque senão, uma pessoa só querer lutar contra tudo que ela escuta é muita coisa. Gente. Sim, sim. É quase a trend, né? Do Do soquinho. É muita coisa. Isso envolve muito a questão de propósito de vida, né? Como que a gente determina esse nosso propósito daquilo que eu tô buscando, daquilo que eu quero realizar? Vocês têm um propósito e vocês acham que realmente é necessário a gente ter um propósito? Hoje em dia não mais. Já busquei muito. Eu ainda acredito em alguns... Mas hoje eu já não acho que é um único propósito. E também eu acho que a gente... principalmente essa era que a gente passou, era muito um propósito de vida mais ligado ao seu profissional. Sim. E eu acho que hoje o meu propósito é mais como Jaque mesmo, como um todo. Ainda me ligo um pouco nisso, mas eu acho que hoje eu tenho mais os meus objetivos e eu sei mais ou menos o que eu quero, como que eu quero estar lá velhinha, né? Como que eu quero chegar e pra mim tá bom, eu já não quero. Eu acho que antes a gente tinha muito essa coisa de salvar o mundo, deixar um legado, o que você vai fazer de bem para as pessoas. Eu não quero fazer mais bem pra ninguém, não. Eu quero só fazer o meu bem, sabe? Eu acho que também é isso, essa coisa de, tem que ajudar as pessoas. Tudo bem, já fui muito ajudada, sabe? Sempre que possível quero ajudar, mas também eu acho que a gente tem hora que precisa ser um pouco egoísta e tipo, não quero mais fazer nada pra ninguém não, eu quero só fazer pra mim e ficar em paz. Será que a felicidade tem relação com a gente ser também um pouco mais egoísta? Porque às vezes a gente se entrega demais e o quanto isso também não tira um pouco da nossa essência, né, do que a gente quer, e se a nossa essência também não tá às vezes em entregar pro outro, né, mas a felicidade será que envolve um pouco desse egoísmo? Mas esse lugar de ajudar outro, como é que se ajuda se você não está se colocando em primeiro lugar? Porque às vezes se você não está com a perspectiva de ajudar, mas se você tá ali em dia com os seus dilemas humanos, porque ninguém vai ser feliz o tempo todo, mas eu costumo falar que às vezes você tem momentos que você tá com uma angústia crônica, e às vezes você tá com a angústia da vida. Então, se você tá com uma angústia crônica e querendo ajudar alguém, que ajuda que é essa? Você não tá nem se ajudando. Então, às vezes, se você tá ali lidando com a tua vida, a ajuda, ela vai acontecer de uma forma fluida, porque é uma troca. E não, né, essa intenção de o meu propósito é ajudar o outro. Sim. Mas falando de propósito especificamente, até pegando o que a Jaque falou, esses dias eu vi num podcast que chama Pra Dar Nome às Coisas. É um podcast muito legal. E a Natália, que é a pessoa do podcast, estava falando sobre propósito no lugar de fazer as coisas de propósito. Fazer as coisas não porque a vida está acontecendo ou porque o outro me impôs que eu fizesse aquilo, né? O outro como cultura, inclusive.
mas porque é o meu objetivo. Então, quando a Jaque fala assim, hoje eu tenho objetivos, eu quero quando eu ficar velhinha, né, eu quero ter tal coisa, etc. Ela tá fazendo as coisas de propósito. Claro que a vida vai se impor, algumas coisas vão acontecer, outras não. Mas é esse propósito de certa forma, você colocar o que você quer. Eu gostei disso, de fazer as coisas de propósito. Sim. Sim. Você sabe que um dos filmes da minha vida é o filme Soul. Vocês conhecem, é uma animação da Pixar. E que trata muito disso, né? É um cara que ele tinha um sonho, né? O propósito de vida dele era ser cantor de jazz, né? Cantor, né? Instrumentalista de jazz numa banda famosa. E aí ele morre. Ele simplesmente ele acaba caindo num buraco e ele acaba falecendo. E aí, a jornada dele é pelo encontrar essa alma dele para poder voltar para realizar o sonho dele. No fim, acontece, ele realiza esse propósito dele, mas ele começa a perceber que meio que ele realizou o propósito dele e agora, né? Então, aí o que eu mais gosto da parte do filme é quando mostra justamente que o quanto de coisa que ele estava perdendo na vida dele porque ele não conseguia enxergar a felicidade somente no propósito de vida dele. Então, ele era professor, ele tinha a namorada dele, ele tinha a mãe dele que gostava dele, a família que estava ali junto dele. E ele queria só aquilo e ele não conseguia enxergar nada daquilo que tinha na vida dele, né? Ele não enxerga o presente. Então, às vezes eu tenho um objetivo de vida, eu quero, como você falou, meus objetivos, o meu propósito, mas isso não pode impedir a gente de viver o presente, de fazer as coisas e às vezes não ficar somente nessa fixação, né? Eu gosto muito quando a Fabiola fala sobre que ela... eu trabalho hoje, mas eu vou fazer ali o teatro, eu vou fazer a minha aula de dança, porque isso me ajuda a descarregar e me faz trabalhar ainda melhor, né? Porque às vezes a gente não consegue pensar no nosso cansaço, naquilo que a gente está sentindo, porque a gente está focado somente naquilo, né? Então, é o meu objetivo de vida, eu não consigo mudar, não consigo tirar isso da minha cabeça, sendo que às vezes eu podia, sabe, mudar de ares, descansar um pouco, porque isso vai fazer diferença para eu trabalhar e produzir ainda melhor, né? Eu fico às vezes pensando, é um objetivo ou é uma obsessão? Que são coisas muito diferentes, né? Eu percebo muito no meu trabalho com recurso humano, muitas vezes as empresas vêm para contratar pessoas e elas não sabem nem o que elas querem. E é uma roda de retrabalho, porque é esse negócio de não parar, de tal, que às vezes a pessoa ela não para. Às vezes, sei lá, se você parar 15 minutos para pensar e estruturar, porque eu não vou conseguir falar para uma empresa que ela tem que querer. Ela que sabe da estratégia do negócio dela. Ela precisa ela precisa saber no mínimo o que ela quer. E às vezes não se sabe. Então você fica nessa roda de não pausa, nessa roda obsessiva de verdade, que você vive com retrabalho, vive fazendo as coisas de novo, vive, né? Enquanto se você tivesse, de repente, conseguido oxigenar e fazer uma coisa direcionada, o tempo é menor e o resultado é melhor. Eu acho que se a gente fosse pensar nessa questão, o tempo de trabalho das empresas seria assim, pela metade, porque realmente é muita perda de tempo em coisas simples ali, no WhatsApp mesmo que a gente vê, que é aquelas pessoas que, ao invés de, como você falou, manda ali o que você quer, aí fica naquela, oi, tudo bem? Aí depois vai te falar, ou assim, eu vou pegar coisas simples. Às vezes a pessoa ela pode te mandar uma mensagem para explicar o que ela quer, mas não, aí te manda mensagem perguntando se ela pode te ligar para ir falar, sendo que se ela tivesse te mandado a mensagem ali, já tinha resolvido aquilo, né? É muita perda de tempo que às vezes você fica, eu tenho que trabalhar das 7 da manhã até 10 da noite, sendo que às vezes se eu trabalhasse menos, só que mais efetivamente, eu conseguiria ter mais desempenho e ter a minha vida pessoal ali melhor organizada, né? Só que fica muito na obsessão total pelo trabalho, pela entrega, pelo tempo de trabalho e não necessariamente pela qualidade disso. Eu acho que as pessoas precisam se autoconhecer. Porque elas querem tanto entender do negócio, das demandas, de vendas, do cliente, mas elas mesmas não se conhecem, né? Até o próprio cliente, que às vezes, sei lá, tiro lá pela loja, eu quero mudar minha casa. Tá, mas o que você gosta? Eu não sei. A pessoa não sabe nem o que ela gosta. É justamente isso, eu quero contratar. Mas o que você precisa? Eu não sei. Então, às vezes, você tá tão focado em ter aquele resultado, né? Em ter aquele objetivo, que você não para nem pra se ouvir, se escutar, entender o que verdadeiramente você gosta, o que você precisa. Então, acho que as pessoas precisam
realmente parar um pouco e olhar pra dentro. Pensar mesmo, Pensar, né? Sim. Pensar. E pensar exige você pausar, né? É. Porque é tanta informação, tanta rede social, celular, que é difícil às vezes você conseguir dar uma pausa simplesmente para não fazer nada, para conseguir parar e analisar, porque você tem que estar... E isso às vezes acontece comigo, por exemplo, eu vou fazer... Qualquer coisa tem que estar com o celular. Eu vou lavar uma louça, aí você tem que pegar e estar escutando ali um podcast ao mesmo tempo que você está lavando a louça. Porque você tem que estar sempre fazendo duas coisas ali, senão você não está sendo produtivo, você está perdendo tempo, né? E é muito difícil você conseguir imaginar, então, que eu vou simplesmente parar no meio do dia e fazer uma caminhada. Vou fazer a minha aula de dança, porque eu tenho que estar o tempo todo ali produzindo, né? Bom, meninas, já passamos aí pelo nosso tempo, já fizemos muitas reflexões e agora estamos indo para a nossa fase final do programa. E aí eu queria pedir para vocês alguns conselhos, né? Que conselhos, que dicas, que dizem que conselho, se fosse bom, não era dado, né? Era vendido, mas a gente dá aqui mesmo. Ficou estranho isso, né? Mas vamos lá. Corta isso aí, vamos fingir que a gente não falou nada. Que conselho que você daria para um empreendedor que ele está se sentindo cansado, que ele está se sentindo infeliz, que ele não consegue enxergar perspectiva de vida, né? Jaque e Fabiola. Ai, olha, difícil, hein? É difícil. Eu acho que tá ok você errar. Eu acho que a gente não consegue assumir as nossas falhas, os nossos erros, que não tá dando certo. Então, você pode inovar, você pode ter novas ideias, mas faz isso rápido. Não fica enrolando muito, não. Vai lá, faz, deu certo, uhul. Não deu? Paciência e vida que segue. Eu acho que a gente fica perdendo muito tempo, né? A gente sofre muito, né? Sofre porque aquele projeto não deu certo. Eu sofro porque aquele cliente que eu tava ali, que eu fui 2 vezes na casa dele fazer visita técnica, levei catálogo, fiquei um tempo, ele não fechou. A gente sofre, eu sofro por isso, mas vida que segue, eu não vou ficar, sabe, perdendo tempo, tem outros. Então eu acho que é isso, eu acho que a gente também tem que ser um pouco mais, apesar da gente ter falado aí de ter pausas, mas não ficar também fissurado nisso. Essa pausa não precisa ser justamente essa obsessão, né? Obsessão, eu acho que é essa obsessão por sucesso, por resultado, por bater a meta, e não deu, ok, vamos lá, vamos pro próximo. Eu não sei se conselho, minha avó dizia que se fosse bom não seria dado. Não sei se é um conselho, se é uma dica, mas é algo que, se eu tivesse feito antes, as coisas teriam sido um pouco mais leves. Não digo que seriam fáceis, não dá para dizer, mas eu imagino que seriam um pouco mais leves. Que é essa questão realmente de dar um contorno, de colocar o trabalho no lugar do trabalho e de ter outras coisas. Então, uma coisa muito simples, que fez muita diferença na minha vida, foi separar o celular. O meu celular de RH com o meu celular pessoal. Porque, de verdade, eu sou uma pessoa que eu não consigo dar uma olhadinha. Então, por mais que eu não responda, e a pessoa manda aquela mensagem, assim, 11 horas da noite na sexta-feira, que fala assim, olha, não é pra você ver, é pra você responder só na segunda, eu tô mandando só pra... Não esquecer. Não esquecer. Eu não consigo. Então, por mais que eu não respondesse, eu ficava dentro de mim com um reloginho da pendência. E aí a sensação que eu tinha é que eu vivia numa eterna pendência. E que eu tava ali, às vezes, dando uma pausa, mas eu tava dando uma pausa que depois ia ser eu ia receber uma cobrança disso, porque eu tinha coisas lá para fazer. E aí eu percebi que quando, sei lá, mensagem do celular, então quando chega na segunda-feira, aconteceu isso, estamos gravando numa segunda-feira. E aí, antes de gravar, eu sentei e olhei o que tinha mensagem das pessoas que mandaram no final de semana. Peguei ali 1 horinha, respondi, beleza. E não fiquei o final de semana inteiro com essa, né? Então, não sei se chega a ser um conselho, mas é uma coisa pra mim que funcionou, dar contorno. Colocar as coisas no lugar que elas têm que ter. Não dar um tamanho maior porque se é. Um limite, né? Um limite, exatamente. Legal, olha, muitas reflexões. E o seu? Esse é o conselho. Eu não costumo dar conselho porque eu só apresento, né? Mas eu acho que se eu fosse colocar, assim, às vezes
deixar um pouco de trabalhar essa pressão total que a gente sente e colocar as coisas, às vezes, isso entra muito na ansiedade, né? No lugar que ela tem, como você falou, o mundo não vai morrer se eu não responder essa mensagem nesse minuto, sabe? Ninguém aqui, a não ser que seja médico, né? Que você precisa operar a pessoa naquele momento, né? Não tem tantas profissões assim que as coisas precisam estar o tempo todo presente. Então, às vezes, a gente tem que se dar um pouco mais a nossa importância, né? E até se dar menos importância, né? Você não é o rei do mundo, ninguém vai morrer porque você não tá. Então, às vezes, essa pressão exagerada vai tirando um pouco da sua força. E também entender que às vezes você não vai ser o tempo todo feliz, né? Então a felicidade, elas vão ter momentos, tem coisas que você vai fazer que você não vai gostar, mas não necessariamente isso significa que você precisa largar tudo e porque não vai dar certo, né? Então seriam essas as minhas dicas. Muito bom. Vamos encerrando agora o nosso episódio e para encerrar, onde encontramos vocês, né? Pedir para vocês falarem aí as suas redes sociais, os seus acessos, como que encontramos vocês? Eu me encontro lá no @etspaper_decor, nossa loja de papel de parede, decoração. Tem também o Arquidecor Show, que é o nosso programa semanal aí de arquitetura e decoração. E o meu perfil pessoal, Jaque Brito, também. Eu no Instagram tô como Fabiola Oliveira CP, é CP de carreira e psicanálise, então Fabiola Oliveira CP. Tem também o podcast Psicanálise Ordinária, tá lá no Spotify, por enquanto só no Spotify, mas vai para outras plataformas, quem quiser pode ouvir, e é isso. Então é isso. Ó, primeiro eu queria deixar meu agradecimento. Tô muito feliz com a gente ter conseguido gravar hoje. Vocês sabem que vocês são realmente muito importantes para a minha jornada. Todo esse trabalho de empreendedorismo que eu tenho feito aí durante os últimos anos. E realmente, para mim é muito feliz poder contar com vocês, com duas pessoas muito importantes aqui para a minha jornada. É isso. Muito obrigado e temos um Marketing Causa entregue. Semana que vem estamos de volta e nos vemos em breve. Valeu!